Versão brasileira, Herbert Richards. Essa é a história do povo que forjou as bases da cultura ocidental, dos responsáveis pela democracia. Desse povo nasceram grandes filósofos e grandes guerreiros. Essa é a história desse povo, a história dos gregos. Localizada no continente europeu, a Península Balcânica, banhada pelos mares Egeu e Jônio, foi o lar desta grande civilização. Este território abriga hoje vários países, como a atual Grécia, a Macedônia e a Albânia. O primeiro período da civilização grega é chamado período pré-romérico. Durante essa época, a Península Balcânica foi povoada por diversos povos, como os aqueus, os jônios e os eólios. Mais tardiamente, os dórios chegaram, conquistando cidades e deixando um rastro de destruição e forçando os povos a se espalharem pela região. Sua chegada marca o fim do período pré-romérico e início do período romérico. Durante o período homérico, houve um retrocesso nas atividades comerciais, devido às invasões. Além disso, houve também a perda temporária do conhecimento da escrita. Nessa época também houve a formação dos gênos, como explica o historiador Paul Williams. Durante o período homérico, houve a formação dos gênos, propriedades habitadas por uma mesma família que se mantinham unidas em torno da exploração das terras. As atividades agrícolas eram a principal fonte de renda. Os gênos eram liderados por um líder, denominado pater, que exercia funções jurídicas, administrativas e religiosas. A sociedade era dividida em 3 grupos: Europártidas, grandes proprietários das terras, os Gergóis, pequenos agricultores, e os Tetas, que não possuíam propriedades. Com o fim do período homérico, iniciou-se o período arcaico. A economia grega já havia se estabelecido na agricultura, no comércio e na fabricação de itens artesanais. Houveram avanços no campo político e cultural. A formação das cidades-estados ou polis remontam a este período. As polis eram cidades independentes e autossuficientes, podendo serem vistas como uma evolução dos gênos. As mais famosas foram Atenas e Esparta, que também serviriam de modelo para outras cidades gregas. As organizações sociais variavam de cidade para cidade. Porém, tomando a sociedade ateniense como exemplo, podemos perceber que a divisão era relativamente simples. No topo da sociedade estavam os nascidos em Atenas, no meio os estrangeiros, chamados de metecos, e por fim, na base, estavam os escravos. O conceito de cidade-estado é essencial para compreender a civilização grega, pois a Grécia Antiga não era um império unido e com fronteiras definidas, mas sim um aglomerado de povos com uma cultura e um idioma comum, que, em certos casos, como as invasões persas, se uniu para enfrentar uma ameaça comum. Cada cidade-estado possuía sua própria forma de governo. Muitas eram monarquias ou oligarquias. Esparta possuía 2 reis, sendo, portanto, uma diarquia. Porém, Atenas desenvolveu uma forma revolucionária de governo, a democracia. Democracia significa poder do povo, ou seja, o povo tem o direito de participar da escolha de seus líderes. Todavia, a democracia ateniense era muito diferente da atual, visto que apenas homens nascidos em Atenas e com mais de 18 anos podiam votar, o que excluía grande parte da população. Porém, não podemos negar a importância que a democracia ateniense exerce no mundo moderno. Durante o período arcaico, as crenças do povo grego já estavam quase totalmente desenvolvidas. Os gregos criam em vários deuses, que possuíam características e emoções humanas.
Os 3 deuses mais poderosos na mitologia grega eram Zeus, Hades e Poseidon. Segundo as crenças gregas, os deuses habitavam no topo do Monte Olimpo, a mais alta montanha grega. Que cos'è l'identità? Sem sombra de dúvida, a mitologia grega se popularizou bastante na sociedade ocidental, e os mitos gregos se mantêm conhecidos até os dias de hoje. Um dos mais conhecidos mitos gregos é a história de Hércules, mais conhecido por seu nome romano, Hércules. Hércules era um poderoso semideus, um dos muitos filhos que Zeus teve fora de seu casamento com Hera. Hércules ficou famoso por diversos feitos envolvendo sua força, mas suas façanhas mais famosas são conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. Hera odiava Hércules, e por isso causou nele um acesso de loucura, na qual ele brutalmente matou sua família. Após voltar a si e perceber o erro que havia cometido, Hércules foi ao oráculo de Delfos para buscar uma solução. O conselho recebido foi procurar Euristeu, rei de Micenas, Tirinto e Argos, para oferecer seus serviços. O rei, manipulado por Hera, deu a Hércules 12 trabalhos considerados impossíveis, os quais eram matar o leão da Nemeia, derrotar a hidra de Lerna, capturar vivo o javali de Erimanto, capturar a veloz corça da Serineia, matar as temíveis aves do Estínfale, limpar os enormes estábulos de Álgias. Para isso, Hércules teve de desviar o curso de um rio, capturar vivo o touro de Creta e levá-lo até Grécia, capturar as éguas carnívoras de Diomedes, filho de Ares. Após capturá-las e perceber que elas estavam famintas, serviu-lhes Diomedes como refeição. Capturar o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas. Capturar os bois de Gérion, um gigante de 3 cabeças. Hércules teve de matar Gérion para conseguir os bois. Pegar um pomo de ouro. Para isso, Hércules teve de contar com o auxílio de Atlas, o gigante que carregava o céu em suas costas. Por fim, Hércules teve de enfrentar o Cérvio, o cão de 3 cabeças e guardião do submundo. Após completar os 12 trabalhos, Hércules foi perdoado de seus erros. No século IV a.C., tem início o período clássico da história grega. Nessa época, a cultura grega experimentou o seu ápice com grandes desenvolvimentos nas artes, na cultura e na filosofia. A filosofia grega foi de extrema importância para a cultura grega, vindo a servir de base para futuros filósofos europeus. Os filósofos buscavam encontrar respostas para a origem das coisas, para questões existenciais e diversos outros temas. Eu acredito que o ser humano pode ser definido como uma criatura bípede, sem penas. Mas então, uma galinha depenada seria considerada um ser humano? Você é outro que não sabe de nada. Não, mas veja bem, olha. O período clássico também foi fortemente marcado pelas guerras médicas, uma série de conflitos entre gregos e persas. Diversas batalhas famosas ocorreram durante esse período, como a Batalha de Maratona e a Batalha de Salamina, além, é claro, da famosa Batalha das Termópilas. A Batalha das Termópilas foi um conflito entre persas e espartanos. O rei persa Xerxes desejava invadir o território grego. Como os gregos estavam ocupados com os Jogos Olímpicos, coube ao rei Leônidas reunir 300 guerreiros de sua guarda pessoal e se preparar para a luta iminente. Espartanos! Qual é essa profissão? As tropas persas avançavam pelo desfiladeiro das Termópilas, prontas para invadir toda a Grécia. Porém, lá estavam eles, os espartanos, prontos para o combate. De um lado, 300.000 persas, e do outro, apenas 300 espartanos. O vencedor desta batalha já estava decidido, mas para parar o avanço persa, o exército espartano partiu para o combate
e para a morte. Graças aos esforços destes guerreiros, as demais cidades gregas tiveram tempo para se prepararem para enfrentar os invasores. O último período da história grega é chamado de helenístico. Durante esta época, o território grego foi anexado por Alexandre o Grande e incorporado ao território macedônico. Era o fim da era dos gregos. Entretanto, sua cultura permaneceu viva e forte, influenciando não só o Império de Alexandre, mas sim a sociedade ocidental como um todo.